Olá, meus amigos, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, mas antes já deixa aí o seu joinha, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e eu tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado. Hoje nós vamos falar sobre as 3 características vitoriosas de Daniel. Daniel, nós sabemos que foi levado para o cativeiro babilônico cerca do ano 605 a.C., na primeira leva de cativos, aonde Nabucodonosor levou cerca de 1 milhão de jovens judeus inteligentes, doutos, hábeis, que foram para o cativeiro babilônico neste período de tempo. Dentre eles estava Daniel. Mas é interessante que Daniel ele se destacou dentre todos os jovens judeus que foram para a Babilônia. E nós vamos ver aqui algumas características de vitória na vida de Daniel, que podem ser também características de vitória na minha e na sua vida. A primeira característica vitoriosa de Daniel foi a sua competência. O Império Babilônico ele era constituído por 40 províncias, governados por 120 prefeitos. E sobre estes 120 prefeitos tinha 3 presidentes, e Daniel era um deles. E o rei Dario já estava pensando em colocá-lo como primeiro-ministro, ou seja, o rei, Daniel e o resto. A primeira característica de vitória da vida de Daniel era a sua competência naquilo que fazia. Se você quiser ser uma pessoa vitoriosa, seja competente naquilo que Deus coloca nas suas mãos. Se Deus te chamou para ser o zelador da igreja, então seja, mas com qualidade. Seja o melhor zelador da história da igreja. Se Deus te chamou para pregar a palavra, pregue, mas pregue com poder e autoridade. Se Deus te chamou para tocar, toque, mas toque com excelência e qualidade musical. Se Deus te chamou para interceder, então ore. Ore com fé para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Precisamos colocar em prática tudo aquilo que Deus colocou no nosso coração. Seja competente, seja determinado, porque se nós quisermos glorificar o nome do Senhor através das nossas atitudes, precisamos ter competência naquilo que nós fazemos. Daniel não tinha nenhum apadrinhamento, Daniel não tinha nenhum padrinho forte que colocou ele lá. De igual modo, eu e você, nós não precisamos de padrinhos gospel, padrinhos evangélicos para nos colocar em determinadas posições. Seja competente naquilo que você faz. Não precise ter nenhum tipo de atitude amarrada a outra pessoa para que você possa chegar em algum lugar. Confie apenas em Deus e Deus vai te colocar nos determinados lugares necessários para que o nome dele seja glorificado. Segunda característica vitoriosa de Daniel, ele tinha um caráter ilibado. Daniel 1,8 diz que ele decidiu firmemente não se contaminar. Daniel 2,36, aos 38 anos de idade, Daniel interpreta o sonho do rei, manifestando a grandeza e o poder do Deus de Israel. Isso aqui é interessante. Nenhum dos sábios conseguiram interpretar o sonho do rei. O rei manda matar todos. Daniel, Ananias, Azarias e Misael vão até o rei e pedem um tempo para que eles pudessem falar com Deus. Deus dá a revelação do sonho. Vamos ser sinceros. Se fosse nos dias de hoje, graças a mim, glórias a mim, exaltado seja meu nome, que eu revelei o sonho do rei. Se não fosse eu, todos os sábios teriam morrido. Se não fosse eu, o rei não teria a revelação do sonho, porque Deus me usa, eu paguei o preço, irmão. Eu pago o preço da oração, eu pago o preço da palavra, da consagração. Ei, querido, tenha um caráter ilibado. Daniel, quando Deus o utiliza como instrumento para revelar o sonho do rei, Daniel manifesta a grandeza e o poder do Deus de Israel. Ele não disse que foi ele, mas foi o Deus que ele serve que revelou ao rei, utilizando de Daniel apenas como um instrumento, como um canal de bênção. Todas as coisas e proezas do evangelho que acontecem através da sua vida, não é porque você pagou o preço da oração. Ninguém paga preço de orar. O preço já foi pago na cruz do Calvário. Tudo que acontece comigo e com você apenas é desfrutar do privilégio do relacionamento que nós temos com Deus.
Orar não é pagar preço, é desfrutar de privilégio. Consagrar não é pagar preço, ler a palavra não é pagar o preço. É desfrutar do privilégio que foi pago um dia na cruz do Calvário para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui. Glórias a Deus. Terceira característica. A primeira, competência. Segundo, caráter ilibado. Deixa eu parar aqui um pouquinho, vai. Algumas pessoas no trabalho, de expansão do reino, na igreja, nos trabalhos da instituição, está ajudando, mas às vezes a ideia do colega, aí ele fala, se não fosse eu tive uma ideia. Já aconteceu comigo. Eu dei uma ideia e aí a pessoa, diante de toda a igreja, disse assim, irmãos, eu estava orando ontem e o Espírito Santo falou comigo. E eu fiquei pensando, será que eu sou o Espírito Santo? Porque quem falou foi eu. Então, queridos, seja sincero, seja verdadeiro, tenha um caráter ilibado, para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Terceira característica vitoriosa de Daniel era a sua comunhão íntima com Deus. Daniel 6,10 diz que aos 82 anos de idade, ele tinha um costume diário de orar 3 vezes ao dia. Queridos, orar assim muda a nossa maneira de ver o nosso relacionamento com Deus. Orar assim muda a nossa maneira de vermos a nós mesmos. Orar assim muda a nossa maneira em relação aos outros. A vida de Daniel fluía por conta do relacionamento que ele tinha com Deus. E esta terceira característica é a base para as outras 2 características, porque a sabedoria em ser competente vem de Deus. Ei, Daniel só tinha competência no que ele fazia dentro da Babilônia por conta do seu relacionamento íntimo com Deus. O caráter ilibado só é manifestado quando a essência de Deus exala de dentro de cada um de nós. Nós nunca vamos conseguir ter um caráter ilibado, uma conduta verdadeira, se nós não tivermos um relacionamento com Deus. Senão, a gente vai falar mal do irmão, a gente vai reclamar das coisas, nós vamos fazer coisas que não é habitual de um verdadeiro cristão. Então, mantenha o seu relacionamento firme e constante com Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Deus é bom, sabe o que faz e sempre tem razão.